Bom, eu passo a palavra a Heloísa Menezes, que é secretária de Desenvolvimento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Boa tarde a todos. Agradeço ao Luiz Nassif pelo convite, pela oportunidade de estar aqui revendo amigos e agregando alguns elementos aos que já foram apresentados, principalmente no painel da manhã, onde tinha aqui colegas de ministérios do Ministério e da FINEP, que já deram sua contribuição em termos de alguns pontos que eu vou tratar aqui, o que me poupará tempo, por um lado, e por outro lado me traz um grau de dificuldade, porque já abordaram pontos importantes aqui da minha fala. Mas certamente as apresentações do Gadelha e do João Alberto trouxeram um enorme brilho e esclarecimento às iniciativas que vimos adotando nesse período. A organização do evento me pediu para centrar no papel do Ministério do Desenvolvimento em termos das parcerias para o desenvolvimento produtivo e polos industriais. Em primeiro lugar, é importante dizer que o Ministério do Desenvolvimento, como um ministério transversal, que cuida de apoiar desenvolvimento da produção, de comércio, serviços e de comércio exterior, conta com alguns instrumentos próprios importantes, mas aqui reforço um ponto que já foi bastante colocado no primeiro painel, na manhã, que como um ministério transversal, o nosso papel é muito de trabalhar de uma maneira integrada e buscar políticas integradas com outros ministérios, e aqui no caso específico de políticas da saúde. O grande líder desse processo é, de fato, o Ministério da Saúde, que é quem exerce ao mesmo tempo o poder de compra e, por outro lado, tem instrumentos não exclusivos, mas instrumentos próprios para também induzir o desenvolvimento tecnológico, como já foi aqui demonstrado. Então, na visão de política industrial, que é o negócio do Ministério do Desenvolvimento, não podemos deixar de chamar a atenção de que qualquer política industrial tem que ser vista como uma política integrada, onde instrumentos variados se somam, se complementam, e com isso a necessária soma também dos atores públicos e privados na formulação e na implementação de qualquer política industrial, científica, tecnológica e de comércio exterior. Então a mensagem a ideia força aqui de toda a apresentação, que vai estar muito focada nos instrumentos de política industrial, tecnológica, de comércio exterior com aplicação na área da saúde, está na necessária integração e complementaridade para a construção das políticas. Opa, como é que eu vou para frente? Aqui? Tá bom. Eu vou pular vários slides, talvez só fazer pequenos comentários, porque o Gadelha já explorou bastante a ideia do potencial do mercado, crescimento, né, tanto mundial como nacional. É um mercado que cresce entre 3,5% e 6,5% ao ano até 2017. Essa é uma lâmina aqui que a gente colou na apresentação do Gadelha também, anterior, que mostra a evolução da posição do Brasil no mercado mundial
né? E a perspectiva é que o Brasil ocupe o 4º lugar. No setor de medicamentos, os biológicos crescem a taxas mais elevadas que o crescimento do mercado global. A América Latina tem uma projeção de crescimento bastante significativa, né? Saindo do mundo lá com uma perspectiva de chegar em 17 com crescimento médio de até 6,5%. Na América Latina, essa projeção já sobe para 12%. Brasil ocupando posição significativa, metade desse mercado é do Brasil, e com um crescimento médio anual projetado de 13% entre 2013 e 2017. Então, aí temos a dimensão clara do tamanho do mercado e, portanto, os gastos necessários com a saúde, gastos tanto público como privados. Aqui, também de uma maneira muito rápida, o dado do complexo industrial da saúde, né, ele demonstra um peso muito maior de fármacos do que de equipamentos médicos, mas ambos têm uma tendência significativa de crescimento, com destaque aí dos fármacos para os genéricos, e aqui de uma outra forma, visto o dado do déficit comercial que a gente tem com relação a medicamentos, produtos farmacêuticos e equipamentos médicos, né? Então, há um crescente déficit comercial, e todo o esforço da política industrial e comercial e a política tecnológica também vão no sentido de um esforço para a redução desse ritmo observado de déficit crescente na balança comercial. As parcerias para o desenvolvimento produtivo se inserem nesse contexto, e não será através delas que observaremos, num curto espaço de tempo, de 2 anos, não é através das PDPs que se espera a reversão desse quadro nesse curtíssimo prazo. As PDPs têm um prazo de maturação, cada medicamento, cada vacina para ser produzida tem o seu tempo. Então, a perspectiva é de que, no médio prazo, elas consigam cumprir um papel fundamental nesse sentido. E aí, reforço uma fala do secretário Gadelha, de que estamos falando de uma política sistêmica, integrada, e que busca combinar vários instrumentos com esse objetivo. Aí é uma visão do ponto de vista da política de comércio exterior, mas, logicamente, a visão de política de saúde também pode e deve ser observada, né? Aqui a gente vê que o peso do poder de compra do Estado, ele é bastante significativo, mas há um mercado, que é um mercado institucional, que são esse mercado aqui que está em vermelho. Ele cresce numa taxa bastante superior, que é a do mercado chamado de varejo, né? Mas esse mercado institucional, ele significa as compras dos hospitais e clínicas, e as compras do SUS. Então, o poder de compra do Estado está aqui, de certa forma, representado, e certamente as parcerias para o desenvolvimento da produção,
elas terão impacto não só nesse mercado, mas no mercado privado também e do varejo, porque lançará no mercado nacional um conjunto de produtos anteriormente inexistente. Vou pular aqui algumas lâminas, até porque a gente já viu em apresentações anteriores. Aqui é uma segmentação da indústria nacional de medicamentos, mostrando que as políticas recentes para genéricos e similares levaram a um crescimento significativo da indústria nacional nesse mercado de medicamentos, né? E uma política específica para isso foi importante para gerar uma indústria nacional forte nesses segmentos. E aqui na área de equipamentos e dispositivos médicos, chama a atenção também o tamanho desse mercado e a participação da produção local já maior do que a de medicamentos. Estamos falando em algo próximo de 40% da produção local desse segmento de equipamentos e dispositivos médicos. Provavelmente porque o desafio tecnológico seja menor do que na área de fármacos e medicamentos. Aqui ilustra um dado também que o Gadelha falou anteriormente, né, que é o envelhecimento da população brasileira gerando uma mudança na nossa pirâmide etária, e o desafio da saúde se coloca aí claramente. E, bom, vamos passar da visão de potencial de mercado e as necessidades para firmar no ponto mais específico da política industrial e das PDPs em especial, e uma visão de como os polos industriais podem e devem ser fomentados, né? A gente já deu passos importantes em termos de equipamentos e dispositivos médicos. As PDPs, a 104, elas são mais focadas em fármacos e produtos também biotecnológicos. A fase de equipamentos médicos, apesar de já termos algumas PDPs nessa área, o movimento inicial ele não se deu na área de equipamentos médicos, mas esperamos nas próximas fases avançar também nesse tipo de equipamento. E para nós do Ministério do Desenvolvimento é também uma fase importante, porque aí sim nós temos instrumentos importantes para apoiar a política do Ministério da Saúde na indução da produção nacional de equipamentos, mais até do que na área de fármacos e biotecnológicos. Falo em termos de instrumentos específicos nas mãos do Ministério do Desenvolvimento, e entendemos que já explorei um pouco elementos dessa lâmina, né, de que temos políticas e instrumentos que devem ser complementares, o papel dos dois ministérios, mais o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com as respectivas agências, é fundamental na soma dos instrumentos,
E aqui uma visão de que a gente ainda precisa apoiar e temos alguns instrumentos que precisam ser melhorados na área de inovação incremental, na área de medicamentos. Aqui eu elenco alguns instrumentos importantes que estão em uso e com os quais o Ministério do Desenvolvimento lida no seu dia a dia e na relação com o Ministério da Saúde e outros parceiros. Não vou entrar nos detalhes, porque sobre, por exemplo, as parcerias de desenvolvimento produtivo, o secretário Gadelha explorou bem. O MD, que é um membro do GECIS, do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, e tem um papel de apoio ao Ministério da Saúde na análise e na aprovação dos projetos submetidos a novas parcerias para o desenvolvimento produtivo, e apoiamos também o Ministério da Saúde no desenho do novo marco regulatório para as diretrizes, para elencar, inclusive, os critérios para estabelecer as novas PDPs. Então, é uma política bastante interessante do ponto de vista do MDIC, porque você passa a substituir, a ter um olhar de curto e médio prazo para substituir produtos que antes só estavam disponíveis via importação. E aí a gente pode, na medida em que uma PDP é firmada, ter uma visão de passo a passo, de uso de instrumentos, cada qual na sua medida, e que podem ser dosados ao longo do tempo. Vou falar um pouco sobre esses instrumentos, aos quais se somam e que reforçam as PDPs, as já mencionadas iniciativas de encomendas tecnológicas via as plataformas nacionais de conhecimento. Então, acho que nesses últimos anos conseguimos criar um arcabouço legal que dá apoio a essas iniciativas. Começamos lá pela alteração da lei de compras, permitindo as encomendas tecnológicas na área da saúde, a regulamentação do artigo 20 da Lei de Inovação, como citada pelo João Alberto Denegri, é um passo adicional. E aqui aproveito para falar de um movimento recente, importantíssimo, que não se aplica somente à área da saúde, servirá para qualquer iniciativa de qualquer setor. E vejo o Petrobras aqui como uma das apoiadoras, né, do Fórum de Debates, terá impacto significativo nos esforços de inovação patrocinados pela Petrobras. É um texto de projeto de lei que está em fase final de debate, de avaliação, de tramitação no Congresso Nacional, que vai alterar a lei da inovação, a relação entre universidade e empresa, no sentido de facilitar o ambiente inovativo e a relação entre os pesquisadores e as empresas, mas tem um artigo fundamental que avançará na inovação no Brasil, que é permitir às empresas estatais que apoiem projetos de pesquisa em startups, que elas adquiram diretamente os produtos e serviços resultados desses projetos apoiados.
Então, se temos polos produtivos com parques tecnológicos, com centros de pesquisa apoiados, com recursos da cláusula de P&D, da Agência Nacional de Petróleo, por exemplo, com recursos da cláusula de P&D, da agência da ANEEL na área de energia, ou qualquer outro projeto de pesquisa científica e tecnológica apoiada por empresas estatais, elas poderão adquirir esses produtos e serviços. Hoje há muito recurso aplicado por estatais em apoiar projetos de pesquisa, muitos deles viram novas empresas, a pesquisa vira uma startup tecnológica e ela não pode ter o produto comprado, adquirido por quem a apoiou. Né? Então, é que ajudou a desenvolver e muitas vezes você chega no ponto de realmente, da fase final de inovação, de ter o produto pronto, a estatal não pode adquirir, essa empresa acaba sendo comprada, geralmente pelo capital estrangeiro. Então, estamos finalizando a tramitação desse projeto de lei, cujo relator é o deputado Sidão Machado, contribuirá enormemente para romper esse ciclo vicioso que não ajuda a gente finalizar o processo inovativo. Vamos adiante. Aqui eu não preciso falar dos projetos de PDPs em sua fase atual, porque o secretário Gadelha já falou, só dizer que aqui tem os números que na apresentação dele estão mais recentes. Já temos não 11, mas 19 produtos adquiridos não 11, mas 19 produtos já adquiridos pelo Ministério da Saúde e não 17, mas 31 produtos registrados junto à Anvisa. São os primeiros resultados das PDPs, extremamente significativos. E importante dizer que as PDPs podem ser um importante instrumento de desenvolvimento não só de polos industriais, mas também de serviços, porque muitos desses laboratórios, públicos ou privados, são também centros de difusão de serviços. Né? Serviços de saúde, são hospitais, centros de pesquisa, não estamos falando só de uma política industrial, mas da sua relação com todo o complexo, e aí vem a noção de complexo industrial da saúde, né? Como um todo, onde a cadeia de serviços está amplamente conectada. Um instrumento específico lá, que é uma parceria do MDIC com o MCTI, que é um instrumento voltado para bens de informática, mas com uma aplicação na área de saúde que ganha espaço, que tem crescido recentemente. E esse processo todo tem sido discutido e estimulado também pelas compras do Ministério da Saúde, pelas demandas detectadas pelo Ministério, que dá a noção da escala que o mercado adquire para esses equipamentos. Então, estamos falando de parede de ressonância magnética, tomógrafos, arcos cirúrgicos, etc. O instrumento de processo produtivo básico, ele é aplicado para usufruir benefícios da lei de informática. Então, não estamos falando só de produzir computador, tablet, mas estamos entendendo esses equipamentos médicos como bens de informática que são computadores, no fundo. Né? São grandes computadores aplicados
aplicados à área de saúde, né? Então, eles estão sendo enquadrados na lei de informática e processos produtivos básicos têm sido construídos e aprovados pelo MDIC e pelo MCTI. Eles dão uma noção de nacionalização progressiva nos processos, nos equipamentos, nos elementos incluídos em cada um dos equipamentos. Ao discutir cada PPB para ser fixado, nós entendemos quais os componentes são possíveis de adquirir no Brasil, quais nós não temos escala para produzir no Brasil e que, portanto, merecem ser importados para dar competitividade àquele equipamento, e quais, ao longo do tempo, podem ser objeto de estímulo e passar a ser produzidos ao longo do tempo. Os PPBs trazem isso no seu projeto e a visão de evolução temporal. No Plano Brasil Maior, que é a nossa política industrial que guarda enorme sinergia com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o Inova Empresa, que já foi citado aqui, com o Programa Plataformas Nacionais do Conhecimento, a gente tem conjunto de ações. O coordenador desse conselho é o secretário Gadelha. Então, toda essa visão da política industrial da saúde, ela se conecta com todos os ministérios que estão na governança do Plano Brasil Maior, e destaco aqui, tenho certeza que a BDI vai chamar a atenção para esse ponto, porque a coordenação cabe à BDI, no importante trabalho que é das agendas tecnológicas setoriais, que é um olhar para o futuro, é uma prospectiva dos novos desafios tecnológicos. O Plano Brasil Maior, ele traz para os vários setores aonde, do ponto de vista estratégico, o poder de compra é visto como um grande indutor do desenvolvimento, porque ele confere escala a esses produtos estratégicos. Então, estamos falando de vários segmentos com potencial de crescimento baseados nas compras dos projetos de infraestrutura, nas compras dos projetos da saúde, por exemplo, e ele combina elementos como o uso desse poder de compra e instrumentos de estímulo ao desenvolvimento tecnológico e a política comercial para somar as inúmeras iniciativas que são transversais. Acho que o João Denegre falou rapidamente sobre o Inova Empresa, mas só para destacar aqui que a gente teve tanto nas linhas para fármacos e medicamentos, como para a linha de equipamentos médicos, demanda superior, inclusive, ao que estava previsto no aporte inicial. E aí o comitê gestor do Inova Empresa reconhece que o Inova Saúde é um dos programas mais bem-sucedidos dentro do Inova Empresa, o que acho que chancela boas novas rodadas desse programa. O secretário Gadelha falou também sobre essa compra dos aceleradores lineares. Ele citou que foram comprados 80 equipamentos pelo SUS e há uma perspectiva de comprar no total 220 equipamentos em 5 anos, uma coisa extremamente significativa, importantíssima para a política de diagnóstico e tratamento do câncer. E aqui eu paro um pouquinho para falar disso aqui pela sua novidade e pelo potencial.
Como também já foi dito, é o primeiro acordo de compensação tecnológica na área civil feita no Brasil. É o primeiro caso de offset civil. E aí, linko com um programa que também está em fase final de elaboração, que é um programa nacional de acordos de compensação, que vai elencar as condições para o offset militar, que já é aplicado, que já é existente, que é exitoso no Brasil para as compras da defesa, principalmente na aeronáutica, é muito utilizado, né? Compra do caça, compra de radares, enfim, já é uma prática da área militar, mas na área civil nós não aplicamos no Brasil. Esse é o primeiro caso. Então, significa dizer que se o governo compra muito um determinado equipamento que tem um conteúdo tecnológico significativo e que pode ser indutor e ter um caráter estratégico para o país, como já foi dito aqui, saúde também pode e deve ser visto como uma questão de soberania nacional. Se a gente faz compras enormes, significativas, estratégicas, por que não pedir uma compensação? Por que não pedir transferência de tecnologia? Por que não pedir assistência técnica e tecnológica para os operadores desses equipamentos? Também já foi dito aqui que várias questões relacionadas à nossa saúde pública são derivados de equipamentos que ficam parados nos hospitais e centros de saúde por deficiência na operação. Então, aqui está exigindo, inclusive, assistência técnica para operar esses equipamentos. Então, é uma iniciativa que vale a pena chamar a atenção pelo seu caráter pioneiro, pelo potencial de novos casos. E a gente está criando uma política nacional para dar segurança jurídica para essas operações e para os gestores. Aqui também o secretário Gadelha já falou sobre isso. A gente aplicou margem de preferência para todos os produtos na área da saúde. Essa margem de preferência varia de 8% a 25%. Quanto maior o grau de incorporação de tecnologia no país, a margem de preferência aumenta, né, chegando a 25%. Está em curso também, foi colocada na medida provisória 651 e no final das contas, na reta final do dia da votação, o relator retirou uma alteração da margem de preferência de 25% flat para todos os produtos, não só os da saúde, mas deve voltar em outra medida provisória. Destaque aqui. Posso abrir? Se tocar de novo, você abre a minha força. Isso que é parceria. Bom, eu tenho um celular aqui que eu uso mais e esse aí. Esse é o da família. Se tocar. Bom, destaque a atuação do BNDES, né, com financiamento principalmente através do Profarma. O Profarma tem 3 subprogramas para financiar projetos de biotecnologia, inovação e produção, aos quais se soma na linha de financiamento também outras linhas de FINEP, MCTI, como já foi aqui colocado. Na área de vigilância sanitária, nosso colega aqui da Fiesp citou elementos de segurança jurídica, ambiente importante para os negócios, né? Esse é um item crítico e, em função disso, o Ministério do Desenvolvimento está bem atento e busca interagir com o Ministério da Saúde e com a Anvisa nessas questões, porque
eu brinco com o Gadelha e com o Odisseu Barbano, que a gente tem que trabalhar de maneira integrada, porque o empresário vai lá na Medic e fala: meu Deus, o meu produto está lá para registrar na Anvisa. Quanto tempo desse jeito, né, o meu esforço de inovar e de lançar o produto no mercado fica prejudicado. Então a gente tem trabalhado muito próximo ao Ministério da Saúde e à Anvisa. Foi feito um trabalho recente muito importante no sentido de priorizar os produtos farmacêuticos na linha de registros da Anvisa, e nós criamos inclusive um comitê para atuar junto com relação a essas prioridades. Sistema de rastreabilidade, inclusive intercambiabilidade, são objeto também desse comitê conjunto. Bom, e meu tempo está finalizado, eu vou passar rapidamente só para falar a questão específica de polos da saúde, né? A gente entende que toda essa ação de política industrial, de estímulo à produção de bens e de serviços na saúde no Brasil, é uma política que, não deliberadamente do ponto de vista do governo federal, mas acaba necessariamente tendo rebatimento territorial, regional forte. Por quê? As PDPs, se a gente pegar por estado ou por região, né, 44% das PDPs aprovadas até hoje estão localizadas no Rio de Janeiro, 21% em São Paulo, 9% em Pernambuco, 6% na Bahia e 5% em Minas. Né? É uma dica de que o cruzamento entre o conhecimento, né, a localização do conhecimento, que gera a localização dos laboratórios públicos e privados, entidades de apoio, entidades de serviço, geram um ambiente, um ecossistema favorável não só à inovação, mas à produção. Então, aonde há conhecimento, aonde há infraestrutura laboratorial, aonde há empresa, certamente as políticas públicas surtirão mais efeito. Então, com certeza, tanto a concentração das PDPs como de demais políticas, ou a ação das PDPs e das demais políticas, ela deve migrar para onde tem esse ambiente, onde estão os polos, os clusters, etc. E o Ministério do Desenvolvimento, ele coordena as ações de arranjos produtivos locais, a nível de governo federal, e tem um conjunto de arranjos produtivos locais reconhecidos, não só pelo Ministério, mas pelos parceiros estaduais. Na área de saúde, nós temos 5 APLs reconhecidos pelo Grupo de Trabalho Permanente, mas certamente há um outro conjunto de polos, principalmente de serviços, né, de hospitais, enfim, que já estão por aí pelo país. Né? Aí está o BioRio, os projetos, os polos de biotecnologia na região metropolitana de Belo Horizonte, Anápolis, o de equipamentos de Ribeirão Preto, aqui citado, também está entre os APLs reconhecidos. E, enfim, não há política deliberada de concentração ou de criação ou de estímulo à criação de clusters se não há fermento, né? Se não há elementos fortes para isso. E aqui o último slide é só para dizer uma atuação importante que a gente teve depois de 10 anos de debate no país. Nós conseguimos mandar para o Congresso um projeto de lei
que muda o marco legal de acesso ao patrimônio genético, que era um grande problema do país, um grande entrave ao desenvolvimento do setor de fitoterápicos, porque não se sabia como é que você distribuiria ganhos para acessar o conhecimento tradicional das comunidades indígenas, enfim, virou um grande problema. E um entrave para as nossas indústrias de fitoterápicos, cosméticos, e agora esse projeto que foi mandado há uns 4 meses, 3, 4 meses pela presidenta ao Congresso Nacional, a gente entende que resolveu do ponto de vista dos empreendedores, do ponto de vista das empresas e também da sociedade civil. Imaginamos que seja importante, é um nicho específico aqui nesse caso, nesse conjunto todo, estamos falando de fitoterápicos, mas um marco histórico depois de 10 anos de entrave. Tá? Então, agradeço, desculpa por exceder o tempo, mas é um tema instigante para nós. Muito obrigada.